Dá tempo de fazer as cidades mais resilientes e sustentáveis? Quem vai responder aqui hoje é Luciano Paes, aqui com Tayana Jung. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Como é que Bom você está? dia. Bem-vindo. Maravilha. Satisfação recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Tayana Jung, minha amiga, parceira de trabalho aí. Bem-vinda. Obrigada, Pedro, por estar aqui com um assunto tão pertinente, tão importante para a nossa vida. Maravilha, é uma alegria aqui recebê-los. A gente vai conhecer aqui vocês e bater um papo. E antes de começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. E também quero lembrar você de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso aqui ajuda a gente divulgar esse conteúdo, né, que é tão importante para mais pessoas, né? Pois bem, então vamos lá. Quero apresentá-los aqui, Luciano e Tayana, para fazer um breve resumo aqui, porque hoje aqui o chumbo é grosso, o pessoal aqui é muito, muito bem formado. Então aqui o Luciano, ele é o Luciano Paes, ele é subsecretário de Clima da cidade de Niterói, né? Foi o primeiro secretário municipal do Clima do Brasil. E ele é ambientalista, geógrafo, mestre em estudos populacionais e doutor em geografia pela UFRJ, professor da rede pública estadual e privada de ensino. Foi também gestor das lagunas de Piratininga e Itaipu pela Prefeitura de Niterói, coordenador do subcomitê Lagunai Itaipu-Piratininga, diretor-secretário do comitê da Baía de Guanabara. E Tayana também aqui, ou seja, temos 3 docentes aqui hoje, né? Então, Tayana Jung é sócia fundadora da Logos Consultoria, atua há mais de 20 anos, né, nas áreas de planejamento, estratégia, pesquisa, docência e avaliação. Mestre em estudos populacionais, uma colega aí do Luciano de mestrado, Colegas. 2 geógrafos aqui. Conselheira de administração, formada pelo IBGC, e uma ampla formação acadêmica também, docente. É professora do Master em Inovação ESG da SPM, da qual eu tenho satisfação de ser coordenador, e desse campo aqui dos territórios e tudo mais que a gente vai conversar aqui. Bem-vindos. Luciano, eu gostaria de começar contigo aqui, que você pudesse falar um pouquinho para entender assim a sua formação, da onde você vem, assim, se você pudesse contar aí para até chegar aí nessa Secretaria de Clima de Niterói. Ah, maravilha, Pedro. De fato, como falou aqui bem rapidamente, vai conseguir explorar, obviamente, muito mais, né? A questão climática é um desafio gigante, né, Tayana? E lá em 99, quando eu iniciei minha graduação em Geografia, era um mistério, até hoje, né, para muita gente, é um assunto muito complexo, mas lá já iniciava-se, né, uma série de pesquisas a partir de eventos climáticos extremos que estavam acontecendo de uma forma cada vez mais recorrente. Só que fui para a sala de aula quando me formei, né, fizemos o mestrado juntos, um mestrado que foi muito importante, inclusive, para a nossa carreira. E fui para a sala de aula, né, debater esse assunto com os alunos. Reparei que esse assunto era um assunto que cada vez mais entrava no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então o Enem cada vez mais cobrava sobre mudanças climáticas. Hoje é ponto pacífico, né, em qualquer prova, todos os anos, no maior exame nacional. E aí automaticamente comecei a ter um olhar mais curioso e acadêmico a respeito. Quando eu entrei no doutorado em 2020, né, esse era o meu foco, né, falar da questão climática, e vinha conversando muito com o prefeito, né, à época, a respeito, candidato a prefeito à época a respeito, o Axel Grael, lá em Niterói, sobre a questão climática, ele é ambientalista também. E aí veio o convite em 2021, né, no início do governo dele, me chamou para a gente criar essa pasta, que daí pode ser uma
mais uns 2, 3 minutos aí também rápido de falar a respeito, mas de fato muito desafiador porque foi a primeira secretaria em nível municipal dedicada às mudanças climáticas do Brasil, Pedro. Sim. E você pode falar assim dessa construção, né? Que a gente imagina que tem uma complexidade, né? A construção, né? De uma secretaria, né? Desse tipo, tem uma interface com muitas outras secretarias. A Tayana também tem uma interface, aí tem uma experiência forte, né, Tayana, também com isso, do poder público. Também quero que você traga também sua visão também. Como é que foi essa construção e como é que é essa lida, essa prática? Pedro, de fato, bom, a gente teve que se debruçar, né, para os atores que estavam discutindo, debatendo e trabalhando essa temática em nível nacional, internacional. Então, a gente, no primeiro ano, a gente criou os instrumentos para fazer a gestão pública e esses instrumentos baseados na governança, né? Então, a gente criou o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas na cidade, o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas. Então, esses dois fóruns, esses dois colegiados foram fundamentais, porque ali você tinha os 4 principais setores, você tinha a sociedade organizada, né, com poder de fala, todos os 4, obviamente, e de decisão também, o poder público, as universidades e as empresas. Então, esses fóruns eles foram muito importantes na construção da política pública de mudança climática. Um terceiro comitê foi muito importante também para a gente, que daí Tayana teve uma participação muito efetiva, que foi o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas. Esse comitê tem 10 secretarias de governo, né? Então foi importante para a gente envolver todo o governo nesse debate, né, com ações efetivas ligadas a mudanças climáticas. Então a Logos, né, também foi contratada para a gente entender e criar um exercício de uma construção de uma massa crítica em volta desse tema. Então, o que a gente precisou fazer no início, né, não existia nenhum Ctrl-C, Ctrl-V de outra gestão. Então, o que a gente precisou foi envolver as principais cabeças, instituições, setores, para a gente junto trabalhar essa proposta. Porque, por mais que eu seja curioso na área, né, eu tenho, obviamente, um limite de entendimento, né? A minha sensibilidade é diferente, por exemplo, de uma sensibilidade de uma outra instituição, um outro setor, que sente na carne ali as dores e as demandas, né? Então, fazer esse trabalho com governança, eu acho que foi a principal estratégia e também a principal forma da gente conseguir aí se tornar uma referência em nível nacional, né, Tayana? E aí, Luciano, eu acho que é muito feliz você começar falando de governança, porque falar de governança no setor público é falar de integridade, né? É falar de transparência, é falar de processos. E você, como colega que fez o nosso mestrado na escola do IBGE, e hoje eu escuto tanto as pessoas falarem mal de diagnóstico, né? Mais um diagnóstico, mais um diagnóstico. Outro dia eu estava comentando com as pessoas, o problema não é o diagnóstico, o problema é o que você não faz depois do diagnóstico, né? E você logo ali, né, nessa montagem, pensando na governança, você traz a questão do diagnóstico, porque quando a gente vai conversar com essas secretarias, 10 secretarias de governo, você precisa entender o que elas fazem. Até para você estabelecer um diálogo, é importante você saber, mostrar o que você vem fazer, mas articulando com o que elas já fazem. E para você saber também, assim, o que é crítico, né, de ser transformado, né? Você pode falar sobre isso, assim, ou seja, onde a porca torce o rabo, né? Exatamente. E quando você traz isso, Pedro, o diagnóstico, e um diagnóstico que tem essa função de apoiar uma governança, de apoiar o desenvolvimento de planos, é justamente um diagnóstico que ele tem uma construção conceitual, então a secretaria tinha um foco, né, por exemplo, nos pilares aí, que quando você vai discutir as mudanças climáticas, então você vai pesquisar o que está sendo feito na gestão pública na mitigação, o que está sendo feito na adaptação. Muitas vezes isso é feito de formas isoladas, né? E nem necessariamente atendendo a esse conceito,
né, a essa definição. Então, quando vem uma secretaria que tem essa função, ela vai começar a organizar, ela vai começar a coordenar esse processo. Mas para ela fazer isso, ela precisa entender o que existe. Então foi isso que a gente fez, né? Sentado com toda a equipe técnica da secretaria, a gente formulou uma pesquisa que fizesse um levantamento de projetos, de ações dessas 10 secretarias, e aí informações básicas, né, que muitas vezes você pode achar que, poxa, mas é básica, já deveria estar disponível. Não é assim que funciona, né? Então, as informações, elas estão disponíveis dentro da secretaria, muitas vezes né, o Luciano tinha o objetivo também de criar um grande sistema, e aí depois você pode falar disso também, né? Então, o diagnóstico vem para mostrar o que existe, territorializar isso. Então, você olha no mapa e diz assim, aqui tem mais investimento de mitigação, aqui de adaptação, é isso, não é? Onde é que a gente vai redirecionar? Sim. Então, foi um pouco disso, né? Sim. Aí, para a gente avançar um pouquinho, assim, para a gente entender a prática, né, assim, o dia a dia, né, o operacional. Como é que você pode contar para a gente o que é o plano, né, de ação climática, quais são as principais bases, considerando mitigação, adaptação, como é que você pode dar uma visão geral para a gente? Essas duas palavrinhas, para nós aqui que estamos nessa mesa, elas são muito comuns, né? Mas, enquanto professores que somos, né, a gente sabe também que não é, por exemplo, todo mundo que está acostumado com essas duas palavras, né, adaptação e mitigação. São duas palavras mágicas, fundamentais, muito importantes serem trabalhadas dentro da questão climática. E aí eu queria só trazer uma contextualização rápida aqui sobre isso. Quase todo dia eu me deparo com, de repente, algumas demandas, né? Algumas pessoas que vêm até mim para falar a respeito e a gente trata desse assunto de uma forma, tenta trabalhar de uma forma um pouco mais direta, né? A adaptação é o que a gente precisa hoje para fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. Pedro, a gente não consegue frear as mudanças climáticas. Não existe a gente, dentro de um processo de aquecimento do planeta Terra que estamos vivendo hoje, a gente ter algum tipo de tecnologia para a gente reduzir esse aquecimento. Não existe. Tá? Então a gente vai precisar se adaptar. Né? Então a gente vai precisar se adaptar a ter verões cada vez mais quentes, a gente vai se adaptar a ter, por exemplo, cada vez mais escassez de água potável. A gente está falando do Brasil, que é o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo, e a gente sofre aqui com grande parte do território com carência hídrica, né? Então, a gente vai ter que se adaptar, né? As nossas cidades, elas precisarão, por exemplo, passar por uma nova engenharia urbana, né? A gente não pode mais pensar nas cidades do século XX, né? A cabeça do século XX ela, foi muito importante para o movimento desenvolvimentista que tivemos, né? Rodoviarista, mas a gente precisa repensar essa estratégia de concentrar pessoas num espaço e esse espaço precisa ser adaptado. E de um outro lado, a mitigação, a redução, né? Mitigar é reduzir. Então, reduzir o quê? Reduzir principalmente os gases de efeito estufa que emitimos todos os dias, o tempo todo, né? Mas em especial o carbono, né? Então a gente precisa tentar criar alternativas ao carbono. Temos, né? Então hoje, por exemplo, o Brasil é o 6º maior poluidor do mundo. A China é o primeiro, o segundo é os Estados Unidos. Mas pegando esses dois primeiros, tanto a China quanto os Estados Unidos, os dois poluem mais a atmosfera, emitem mais gases de efeito estufa para a atmosfera através da energia, né, que produzem. A gente não. A gente não é pelo setor energético. Né? A gente é pela alteração do uso do solo, desmatamento, queimadas no ano passado, nessa linha. Mas Estados Unidos e China, por exemplo, é a questão da energia. Então tem que se reduzir a geração de energia, por exemplo, do carvão, do petróleo e do gás, que são, né, matrizes muito fortes nesses dois países. Né? Temos boas soluções. Né? A energia solar e eólica no Brasil crescem a todo ano, né, de uma forma muito vertiginosa. A Europa já tem investimentos robustos nisso.
A China é o país que mais investe em energia solar no mundo hoje, né? Mas ainda tem um passivo aí muito grande para seguir. E aí a gente vem para a pergunta diretamente que você trouxe, né, sobre a questão do plano. É isso. A gente tem que pensar onde que a gente quer chegar em 2050, né? Mas como a gente pensar num planejamento, né, Tayana, dentro do poder público que tem um limite temporal de 4 anos, um mandato de 4 anos. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? Mas é fundamental que a gente pense na questão climática, que a gente não tem 4 anos, né? A gente não pode pensar, por exemplo, lembrando aí daquela letra do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. O futuro não vai repetir o passado. Não vai. E se a gente não tem tempo para perder, também não pode. A gente está construindo uma coisa para daqui a 4 anos. Na questão climática, exatamente. O futuro não vai repetir o passado. O futuro vai ser cada vez mais agressivo para a nossa espécie. Então a gente precisa rapidamente entender que a dinâmica da gestão pública ela precisa ser planejada. E aí, Niterói deu um passo à frente, contratou um plano robusto de ação climática. Niterói é uma das pouquíssimas 5.570 cidades que temos no Brasil. Né? Para você ter uma noção, das capitais, só 17 capitais possuem um plano de ação climática, das 27 contando com Brasília. Então, Niterói nem capital do estado e tem um plano que norteia o que a gente vai precisar adaptar na cidade, o que a gente vai precisar reduzir de carbono para a gente ter uma cidade e uma sociedade mais resiliente e sustentável para os próximos anos. Já existe, Luciano, existem esforços no sentido de que essas políticas, né, municipais elas possam assim, perseverar ao longo desses mandatos, independente de quem esteja ali? Tem como você construir isso? Como é que funciona? Tem. Ali, nesses últimos 4 anos, a gente criou alguns decretos-lei, criamos algumas portarias, né, criamos algumas normativas para ter um embasamento jurídico para a gente continuar. Né? Isso é muito importante, é estratégico para a gente também. O próprio plano de ação climática vai se tornar lei, né? E várias outras ações que estão em andamento na secretaria. Então, por exemplo, um tema que eu sei que vocês dois são muito sensíveis e trabalham muito em cima disso, por exemplo, a linha ESG. Né? Então, a linha ESG, você trazer a responsabilidade do setor empresarial para dentro também do processo é fundamental. Mas não apontar dedo, né? E sim cada um com as suas competências, o poder público com as suas competências e responsabilidades, a sociedade com as suas responsabilidades, as empresas, enfim, as universidades, as instituições, para a gente poder pensar essa estratégia junto. E aí a gente criou, por exemplo, um programa lá, que é o Programa de Certificação em Boas Práticas em Redução de Carbono. Esse programa de forma voluntária, as empresas se inscrevem, passam por uma capacitação conosco. A partir dessa capacitação, através de 5 eixos metodológicos que a gente criou, né, junto com a Controladoria Geral do Município, com o SEBRAE apoiando, são 5 instituições apoiando. SEBRAE, OAB, CRC, a Cierj e CDL, né, da cidade. Então, instituições aí de renome, né, nos ajudaram a construir essa metodologia de certificação. E aí depois, então, as empresas, a partir dessa capacitação, elas enviam as evidências do que foi alterado dentro do seu processo produtivo, da entrega para o seu cliente, né, dentro da sua estrutura organizacional. Automaticamente, essas evidências são acolhidas por um grupo auditor e aí, a partir disso, a gente certifica caso tenha atingido as metas. Então, isso foi uma coisa, um programa muito importante para a gente, porque a gente também começou a construir essa massa crítica para dentro das instituições produtivas da cidade. Né? Então, a gente está nesse momento agora. Né? É um momento de transição cultural, de fato. É uma virada de chave que a gente precisa ter. Né? Ou seja, como que a gente vai, daqui para frente, pensar diferente, né?
E essa mudança, eu acho que a gente teve um grande divisor de águas recentemente, que foi a Covid. Eu acho que a Covid impactou a todos nós, né, tanto fisicamente quanto mentalmente. E enquanto sociedade, a gente tem que pensar que a gente não pode mais ficar à mercê de uma civilização que pensa, por exemplo, a escola da mesma forma há 150, 200 anos. A gente também se debruçou nisso, a gente está construindo junto com a Fiocruz um programa de educação climática na cidade de Niterói. Niterói vai ser a primeira cidade a receber um programa de educação climática no país também. E a educação, como somos professores, sabemos bem disso, né? A educação é a principal ferramenta dessa transição cultural que a gente precisa enquanto sociedade. Eu vejo aqui na fala do Luciano e nas ações, eu moro em Niterói, né? Então acaba que eu sinto na pele também o que ele está falando do ponto de vista desse movimento que a Secretaria fez, né? E é interessante porque falar de mudanças climáticas, falar de um plano, falar de governança é falar de multissetorialidade, né? Você tem uma questão que é multidimensional. Então não é também só uma secretaria que vai resolver, né? Não é só um plano que vai dar conta. Tudo isso só vai dar conta se os outros stakeholders estiverem ali envolvidos nesse processo. E isso é um ponto bastante, assim, na minha trajetória de trabalho com as grandes empresas e com diferentes instituições, Com as comunidades. Principalmente com as comunidades, foi entender a importância da multissetorialidade. Então, eu queria só ressaltar esse ponto, Luciano, porque criar os comitês, chamar os diferentes entes para o diálogo, isso é fundamental. Por quê? Porque eu acho que a gente traz a questão da visibilidade, né, a visibilidade do tema, da aplicação do tema, de como fazer, de buscar a solução conjunta, né? A gente, né, traz aí uma questão muito forte que é da educação. Quer dizer, tem um projeto formal, mas também tem o dia a dia, e esse dia a dia, né, na prática, ele é extremamente formativo, né, trazendo o Freire aí que nos ajuda a falar de reflexão e ação. Então essa reflexão no nosso dia a dia, aquele empresário que de repente não pensava nisso de uma forma tão cotidiana, de uma pequena empresa, porque até onde eu conheço o programa, são empresários de diferentes, né, de diferentes tipos, de negócio, de tamanho e coisa do gênero. E tem uma coisa também, para não interromper, que é a questão de, assim, dessa... Queria que você falasse isso, para te perguntar quando você começou a falar. Essa participação, né, essa multissetorialidade, ela envolve também a questão do engajamento, né? Que quando você escuta, quando você participa, quando você permite que o outro participe, né, co-crie aquela iniciativa, né? O que você pode falar mais sobre isso em relação também às comunidades, né? A gente está falando de uma pauta, né, de sustentabilidade, de mudanças climáticas, e também é nosso interesse aqui também, assim, editorial, digamos assim, a gente explodir um pouco essa bolha para poder tornar o assunto, não é um assunto de acadêmicos, é um assunto de todos, né? Sim. O que você pode trazer disso? Não é um assunto acadêmico, é um assunto de todos, e o acadêmico nos ajuda a pensar, o político, né, o âmbito político nos ajuda a legitimar e o social a realizar, né, do ponto de vista que a vida acontece ali. A comunidade, e hoje com vocês aqui, com um colega geógrafo, vou citar, não posso deixar de falar do Milton Santos, que é uma referência para mim. E o Milton sempre dizia, né, que a revolução ela acontece na comunidade, né? O território ali da comunidade é o território onde essa revolução é que as coisas acontecem, é o lugar que a vida funciona, né? É o lugar que a vida flui. Então não dá para a gente falar de tudo que a gente está falando aqui sem falar do território. Então um programa de governo federal só vai ser bom quando ele chega no município, porque quem faz a coisa acontecer é o município. Se a gente pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, mais de 70% deles só vão ser possíveis se o ente municipal estiver à frente dele, porque está na conta dessa... A cidade pauta também toda essa agenda. Está na pauta dessa agenda, né? Então, quando a gente fala de comunidade, a gente hoje, né, eu já fiz diferentes estudos sobre esse conceito, esse tema
que é aplicado na psicologia, que é aplicado na sociologia, que é aplicado na economia. Então, assim, comunidade pode ser entendido aí a depender da lupa que você colocar. Eu tenho feito sempre uma fala de comunidade, né, no recorte do território, que aí é aquele lugar mesmo de onde todas as práticas sociais, né, o jeito de ser, de viver, a economia, a cultura, está acontecendo ali, né? Então, quando a gente chega com um plano que ele foi dialogado com esse território, né, com quem vive, com quem mora, com quem faz acontecer, ele passa a fazer sentido. Então, muitas vezes, os planos, os diagnósticos, eles se perdem porque eles não endereçam, né? Eles não são participativos o suficiente. Então, esse caminho da escuta, ele é desafiador, mas ele é o que gera, na minha concepção e na minha experiência, o resultado. Eu acho que você tem aí também projetos nas comunidades, né, que vocês desenvolveram, inclusive um projeto bem interessante de energia solar, não sei se foi basicamente isso também, né? Envolvia também energia solar. Mas é com certeza, Tayana. Quando a gente coloca, por exemplo, a pessoa no foco, né? Então eu acho que é muito isso. E é um papel básico do poder público focar nas pessoas, né? Ou precisaria ser, né? E a gente fez isso lá, a gente criou um programa social de redução de carbono. É um programa social, né, para pegar toda a comunidade de Niterói, mas, obviamente, o nosso foco, o nosso olhar são para os mais vulnerabilizados, né? Então, a gente iniciou um trabalho em comunidades. A gente está, por exemplo, hoje em uma grande favela da cidade de Niterói, né, que é ali o Preventório, que fica ali em Charitas. E ali você tem, por exemplo, toda uma estratégia, né, de comunicação com aquela comunidade. Então, basicamente, esse programa ele acontece de que forma? A gente entra para dentro da comunidade, a gente cadastra as famílias, faz um processo de cadastramento de participação desse programa, a gente cria workshops, oficinas de trabalho com a comunidade, explicando sobre a questão climática. É fácil falar de mudança climática dentro da comunidade, diferente de que muitos outros acham que não. Sente porque aqui, ó. É isso, sente na pele, né? Os territórios mais impactados sempre Tudo, serão, né? Isso, sempre serão os mais vulneráveis. Com calor, com chuva, com enchente. É isso. Eu estou querendo aprofundar justamente nesse ponto, Luciano. Tem no plano, né, tem lá uma meta 16, de realizar obra para mitigação e adaptação frente às ameaças presentes no município, né? Uma das grandes preocupações nesse sentido, né, é justamente o impacto, né, assim, de chuvas, né, de eventos extremos nas comunidades, né, que a gente vê o tempo inteiro isso repetindo e aparentemente não há evidências de que isso vai parar de acontecer até que haja soluções. Eu queria entender de maneira pragmática o que é que foi feito ou o que é que está sendo feito para mitigar esse tipo de problema. Ótimo. Niterói teve um caso, um desastre terrível em 2010, né? Foi chamado Morro do Bumba por conta da grande quantidade, centenas de pessoas que foram a óbito naquele período lá em 2010. Mas atacou a cidade como um todo, né? E aí, em 2013, né, o governo municipal naquele período não conseguiu destravar ali algumas boas soluções, né? Em 2013, até por conta disso, o grupo político que estava no poder perdeu, por conta muito dessa tragédia. E 2013 inicia um novo ciclo de gestão pública na cidade, né, que é o grupo político que está até então liderando a cidade. E a partir de 2013, então, tem uma tomada de decisão que ela é fundamental. Vamos entender quais são os principais pontos na cidade que são mais vulneráveis, onde tem os maiores riscos, né, de desmoronamento, deslizamento de terra, enfim, inundações, e vamos atacar isso.
iniciou-se um diagnóstico, né? Entendemos através de um mapa de riscos climáticos aonde a gente tinha que trabalhar mais, né? E a partir de então começou-se de forma bastante pragmática a fazer, por exemplo, contenção de encostas. Para você ter uma noção, em 2010 no Morro do Bumbo a gente teve 308 pessoas que vieram a óbito na cidade por conta daquele desastre. Em 2023, tá? 2 anos atrás, em fevereiro de 2023, choveu a mesma quantidade que abril de 2010, né? Em fevereiro de 2023, ninguém morreu na cidade de Niterói. Fruto de um volume de investimentos de mais de 150 obras de contenção em encostas, um volume financeiro de mais de 2 bilhões de reais investido, né? E isso, por exemplo, é uma estratégia para salvar vidas. O que a gente está falando hoje aqui da questão climática é uma pasta para salvar vidas, né? Então, o que Tayana trouxe agora é exatamente isso. É fundamental que você faça a integração de bons estudos, né? Bons regramentos baseados, por exemplo, em excelentes diagnósticos, mas é fundamental que você dê o segundo passo também, que é a ação. Então, a gente iniciou uma série de estratégias, né? O prefeito, à época, ele criou em 2016 um grupo executivo de mudança climática, um grupo com 5 secretarias de governo, para começar a entender e expandir esse processo. Chegou em 2021, por exemplo, o novo prefeito, que fazia parte desse grupo político, que foi vice-prefeito, por exemplo, também dessa primeira gestão, né? Organizou, estruturou, por exemplo, uma defesa civil que hoje é referência nacional também, mas na época, em 2013, não tinha nenhum carro, por exemplo, para poder fazer as diligências, né? E hoje é uma referência, hoje a gente tem um radar meteorológico Banda X, que, por exemplo, é um dos mais avançados do Brasil, né? Para a gente poder entender aquela nuvem que está a 100 km de distância, como que ela vai chegar, por exemplo, na cidade, qual é o volume pluviométrico que vai atingir a cidade, para a gente poder dar os alertas específicos nos diferentes pontos da cidade. Então, são essas estratégias, né? E a Secretaria do Clima, ela vem fazendo esse trabalho, né, coordenando esse processo, né, orientando, por exemplo, obras públicas, orientando, por exemplo, projetos, programas específicos para redução de carbono, ou seja, a gente dando aí um aspecto um pouco mais sistêmico também da gestão pública e entendendo que é uma corrida sem linha de chegada, né? Então, o tempo todo a gente precisa se reinventar, a gente precisa entender os próximos passos, mas fundamentalmente tendo um planejamento de onde a gente quer chegar, apesar de não ter uma linha de chegada, né? Mas a gente precisa entender uma sociedade para os próximos anos. O que você pode falar, Luciano? Você falou mais no começo, aí depois quero ouvir Tayana também sobre essa parte de governança, né? Muito interessante. Sobre as articulações internacionais de governança global, né, em relação às cidades. Assim, quais são as articulações que estão postas para Niterói? Como é que é essa agenda de clima e como é que as cidades podem se beneficiar com essa digamos, essa atenção, né, que vai surgindo e que a ação é tão difícil, mas que está em pauta, né? Aí eu acho que eu vou ter que referenciar Milton Santos novamente, esse grande geógrafo que tivemos, né, e que inspira os nossos trabalhos. Quando Tayana traz aqui a referência de Milton Santos e aborda a questão da cidade, do território, existe uma coisa que é muito importante de ser pensada, que é o seguinte: o aquecimento ele é global, mas os impactos eles são locais. Dentro, por exemplo, dessa agenda internacional, por exemplo, nas conferências das partes das Nações Unidas, né, as COPs, né, que esse ano, inclusive,
vai ser aqui no Brasil, vai ser na cidade de Belém. As COPs, por exemplo, elas têm um mecanismo, né, que não é descentralizado, um mecanismo onde os chefes de Estado, onde os presidentes das repúblicas, né, onde os primeiros ministros decidem as metas, né, de redução de carbono, decidem, por exemplo, como adaptarão o planeta Terra para os próximos eventos climáticos extremos, né, decidem o quanto de dinheiro, de investimento, de financiamento climático vai precisar existir para os próximos anos, mas a maior parte das vezes esse jogo não é combinado com as cidades. Então as cidades elas precisam se empoderar desse debate, precisam criar sim as suas responsabilidades enquanto entes federativos nessa temática, mas é muito importante, por exemplo, que também tenha um espaço local de fala. A gente tem feito isso, né? Desde 2021 eu participo todo ano das conferências das partes, né? E vai ser muito estratégico para a gente agora no Brasil trazer a questão de como que a cidade ela deve se desenvolver, como que a cidade deve se adaptar. A gente pode falar numa segunda rodada sobre COP30, né, agora, mas sim, eu acho que assim, é fundamental que a gente entenda que essa agenda internacional que você trouxe, as instituições internacionais elas já perceberam isso também. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com o ICLEI, né, aqui na América do Sul, e o ICLEI é um braço que tem hoje mais de 2.500 cidades pelo mundo afora que estão discutindo a questão climática, em como que a gente vai fazer a gestão dessas cidades para os próximos anos. Então, o ICLEI é um braço ali bastante importante, nasce, né, junto basicamente ali com a Rio 92, né, que foi a grande referência aí para a gente, que da Rio 92 para cá que se começou a falar em sustentabilidade, não se falava sim, em sustentabilidade até então, né? Foi da Rio 92 que se criou a proposta de que todo ano os países precisam se reunir para a gente reduzir, mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas nas emissões. Então, a partir de 1995, 3 anos depois, que começam as COPs, né? E estamos indo aí para a 30ª agora. Então, enfim, a gente tem aí um cenário internacional importante, mas as cidades, e aí a partir da paradiplomacia, trazendo Milton Santos, mostrando do global ao local, aonde o local ele tem que ter esse destaque, né? Aonde você, por exemplo, vai precisar, e principalmente com a revolução técnico-científica informacional da década de 70, e com esse instrumento aqui que temos na mão, que a gente consegue se linkar com as instituições internacionais, com os países, enfim, com o cenário, o mundo está cada vez menor e é estratégico que as cidades elas se responsabilizem nesse processo. Eu acho que essa fala também, eu passo assim, um marca-texto forte na tua fala na parte dessas organizações intermunicipais. A gente tem várias, né? Você citou ICLEI, especificamente aí do clima, mas a gente tem, por exemplo, falando de Cone Sul, a gente tem Mercocidades, a gente tem o encontro de cidades ibero-americanas. Mercocidade vai ter um encontro no final do ano em Niterói, que já convido todos aqui para estarem presentes conosco. Eu tive também a oportunidade de ser convidada pela Mercocidades, isso deve ter sido em 2022, para fazer uma formação sobre a questão da granularidade dos indicadores, né? A trabalhar a questão dos dados mesmo dentro das municipalidades. E, enfim, foi um trabalho bastante interessante, foi uma possibilidade de conhecer esses movimentos, né? Porque são movimentos que discutem as pautas, mas que também fortalecem esses municípios, por exemplo, pelo movimento de cidades ibero-americanas. A gente fez uma articulação com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Buenos Aires e da Cidade do México para a elaboração do relatório voluntário da Agenda 2030. E o mais interessante disso tudo
é que o que era feito, né, especificamente no trabalho da Logos, além, né, de apoiar uma análise mais crítica do documento, era de criar uma metodologia de interação entre as práticas que são desenvolvidas nos municípios. Muitas vezes a gente deixa de aprender e de conhecer na prática o que outro município vive. E óbvio, o dia a dia, o fazer, o apagar incêndio, que é muito grande. Então essas instituições, elas têm um papel muito importante de visibilizar a pauta, de entender o que cada uma dessas cidades, né, o que está acontecendo no diálogo ali entre elas, e de criação de pautas comuns e formativo, né, e formativo principalmente. E tem tido muito movimento assim, e é uma pena, eu não tenho esse dado aqui, mas dos 5.700 e poucos municípios do país, quantos participam destes fóruns e desses coletivos? Por exemplo, nesse curso da Mercocidades, a gente tinha muitas capitais, Niterói aparecia, né? Niterói está sempre ali num desses trabalhos, mas você conta uma mão, duas mãos, a quantidade de município que você vai ter do Brasil participando desse tipo de coletivo. Então, assim, é uma ação importante, mas a gente precisa ainda crescer muito do ponto de vista de Brasil, né? Trazendo aí para os municípios. A cidade de Niterói também está no C40 também? Não estamos ligados no C40, porque o C40... Explica um pouquinho para a gente que é aí, se puder falar um pouco. Sim. O C40 é uma instituição que hoje possui 96 cidades cadastradas, né? Só que são cidades que precisam ter grande número de população, né? Então são cidades aí que nós, como 500 mil pessoas, a gente não pode ser uma cidade C40. Só que existem algumas cidades, algumas megacidades, que não são megacidades, mas que estão no C40. E a gente faz um trabalho muito próximo do C40. Ontem, inclusive, eu estava respondendo um e-mail que eles nos enviaram, né, através de um convite, para a gente fazer toda uma dinâmica de trabalho no que diz respeito à mitigação de carbono. O C40 também é uma grande instituição internacional que nos auxilia muito, né, e nos auxiliou muito desde o início, junto com o ICLEI, a fazer um trabalho, por exemplo, de transição energética na mobilidade. Então, o C40, a gente construiu um consórcio bancado pelo C40 aqui no Brasil, com 9 cidades, né, que era Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, Salvador, Porto Alegre, me esqueço aí de 2 ou 3, mas enfim, 9 cidades, para a gente poder, já em 2021, foi final de 2021 para 2022, a gente criou uma demanda para acelerar de forma gradual a transição da frota de ônibus das nossas cidades, né? Então, a gente trabalhou especificamente nisso. Naquele período, a gente só tinha uma fábrica que produzia ônibus no Brasil, elétrico, né, que era a BYD, né, a chinesa, que está muito forte hoje, né? Mas naquele momento só produzia 40 ônibus, então não atendia nem a demanda da cidade de Niterói. Então, a gente, em parceria com o C40 bancou um escritório em Brasília para a gente fazer um trabalho via Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, que é um grupo dentro do Ministério da Economia que decide as tarifas de importação e exportação do governo brasileiro. Então a gente foi até eles e criamos essa demanda, né? Olha, a gente precisa de ônibus elétrico, só que a importação hoje de um veículo elétrico, do ônibus, está em 35%, né, de tarifa. O que a gente quer é que essas 9 cidades elas tenham um primeiro passo. E esse primeiro passo são 3 mil ônibus, né, para os próximos 3 anos. Então a gente dá esse primeiro passo, a gente inicia o processo com uma tarifa zero, e depois o governo decide se tem que voltar, como vai voltar e tudo mais. Isso foi muito bem aceito pela questão técnica, né, da Câmara de Comércio, né? Mas a gente tinha naquele período ali de 2021 para 2022
um governo federal ainda, né, anterior, e que negava qualquer questão ligada à mudança climática, né? Então, não se avançou-se na parte política ali no poder da caneta. Já em 2023, com o novo governo federal, a nossa interação foi maior agora, né? O governo federal criou o PAC das Mobilidades, e nesse PAC da Mobilidade a gente mostrou esse projeto, a gente está recebendo esse ano agora, inclusive no próximo mês, já tem início já das primeiras entregas de 30 ônibus, né? Vai ser de forma gradual, mas 30 ônibus elétricos para a cidade de Niterói especificamente, para a gente poder mostrar que, inclusive, o poder público está fazendo a sua parte, né? O ônibus elétrico, falando de forma muito rápida aqui, além da questão do conforto, né, da redução do barulho, aquela coisa toda, mas a gente tem também, por exemplo, um estudo feito pela FGV, que a gente pode, em médio prazo, inclusive, reduzir a tarifa de ônibus, porque a manutenção de um ônibus elétrico é 70% mais baixa do que um ônibus a combustão. Então, isso, para a questão de um pensamento econômico, isso também é uma vantagem, né? A gente também fez no ano passado a contratação de 49 veículos para auxiliar, por exemplo, a prefeitura no que diz respeito ao transporte interno na cidade. Então, veículos elétricos, carros elétricos, então também a gente está nesse processo agora, mas sem sombra de dúvida, trazendo aí um aspecto de mobilidade sustentável, né? Acho que a gente tem que destacar também Niterói no que diz respeito à mobilidade ativa. A gente tem feito investimentos parrudos, por exemplo, nas nossas calçadas, temos muito que avançar, mas muitas calçadas, por exemplo, alargadas, bem sinalizadas, para a gente poder privilegiar o pedestre, mas acima de tudo também o ciclista. A gente iniciou em 2013, Pedro, para você ter uma noção, com 300 metros de ciclovia. Tayana conhece bem, ali é uma extensão... Já morei também em Niterói lá. Já morei também, 6 anos lá. Morou? Morei. Então, aquela extensão da Praia de Caraí, Pedro, Sim. Que eu nem sei que aquilo é uma ciclovia, né? Mas, enfim, é uma ciclovia ali. Ali são 300 metros, né? Ali na Praia de Caraí. Então, era a única coisa que a gente tinha em 2013, né? Hoje, a gente tem 86 quilômetros de ciclovia. Hoje, a gente lançou o primeiro bicicletário público do Brasil, foi em 2017, que a gente está ampliando agora a capacidade dele, que tem hoje atuais 500 vagas, e a gente está chegando a 1.000 vagas, né? Agora de um bicicletário muito utilizado pela população. A gente tem, por exemplo, a ciclovia mais movimentada do Brasil, que é a Marquês de Paraná com Roberto Silveira, mais movimentada do Brasil. A gente só perde para o final de semana para Copacabana. Olha isso, a gente está falando de uma cidade de 500 mil pessoas, né? Não de uma cidade com 6,5 milhões de habitantes, como tem a cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem um volume ali de pessoas muito dedicadas a isso. A cidade de Niterói é uma cidade que é compacta, é uma cidade que os espaços são próximos, então as distâncias também são menores, então isso ajuda muito, né? Principalmente por uma cidade que não foi planejada, que foi crescendo de forma orgânica, e a questão do trânsito é uma questão muito cara para a cidade, né? Mas a gente pensar em novos modais é uma estratégia que o C40, inclusive, nos ajuda muito a ter novas soluções, né? Deixa eu voltar um pouquinho para a COP, para te perguntar assim, uma coisa. Eu já ouvi mais de uma vez, tanto em podcast, notícias, especialistas, até aqui também, não lembro quem falou, mas foi falar sobre isso, porque tem aquele acordo que foi feito, né, para que os países desenvolvidos, né, aportassem um recurso de até acho que $1 trilhão, que está em 300 bilhões até então, 400, algo assim, né? Mas se fala de uma falta de projeto, né, ou seja, de destinação desses recursos, né? Você percebe isso dessa forma, assim? Queria entender um pouco melhor, assim, qual é a governança para esse recurso que está posta? Como é que esse recurso vai chegar nesses países? Como é que isso é feito? Como é que isso é construído? O que você pode dar uma luz em relação a isso? Falando com o olhar
né, da gestão pública, de fato, você tem assim, muitas cidades com níveis diferentes, diferentes, por exemplo, na área técnica, né? Então Maturidade, você tem, por exemplo, cidades hoje que carecem muito, né, de boas equipes técnicas. Isso é uma coisa complexa, né, porque daí, por exemplo, o dinheiro não consegue chegar lá, né, mas são cidades também vulneráveis, também cidades impactadas, enfim. Esse é um problema. Mas a gente tem, por exemplo, hoje um diagnóstico que ainda falta muito, né, poder de investimento para todas as cidades de um modo geral. Esses investimentos, falando aí, por exemplo, de como que chega, né, como a falta de projetos. A gente tem bons projetos, excelentes projetos hoje, né? Eu não estou falando de Niterói, né? Eu estou falando das principais regiões metropolitanas aí pelo Brasil afora, né? O que falta, às vezes, é o timing da coisa, né? Porque a gente precisa fazer um investimento bastante emergencial para alguns pontos que a gente já sabe que vão dar problema aí no próximo verão, né? No nosso verão, na próxima chuva, na próxima escassez hídrica, e esse dinheiro ele tem dificuldade de fato de chegar, tá? Pedro, o que eu quero trazer aqui nessa preocupação é o seguinte: não adianta, por exemplo, também as responsabilidades dos maiores poluidores ficar somente na questão, por exemplo, do financiamento. O financiamento ele é muito importante, ele é fundamental, mas a gente sabe, por exemplo, né, que hoje o continente que mais cresce em população é o continente africano, né, em alguns pontos ali da Ásia. A gente sabe que são áreas vulneráveis. E o que por exemplo, as COPs elas estão discutindo para fazer uma injeção direta ali de investimentos? Não se está. Então, quando a gente, por exemplo, fala da questão social, do programa social, quando a gente fala da justiça climática, quando a gente fala das populações que estão sendo mais impactadas, Tayana pode trazer aqui, por exemplo, um trabalho consolidado que ela faz há anos no que diz respeito ao empoderamento feminino nesse debate. As mulheres sentem mais do que os homens, né? Então, como que, por exemplo, a questão da saúde pública, né, e a Fiocruz traz debates fundamentais nessa questão, como que as novas pandemias elas serão impactadas pela sociedade. Já sabemos que teremos novas pandemias, fruto das mudanças climáticas. E o que os gestores públicos estão fazendo com relação a isso? Então, esse financiamento climático ele tem que ser mais do que, por exemplo, somente uma disponibilidade de recursos, mas também tem que ser uma disponibilidade de investimento para novas pesquisas, um investimento para capacitação desses gestores públicos, um investimento para capacitação das equipes técnicas, né? Mais instituições como a Logos, por exemplo, como a SPM, como diversas outras instituições mergulhadas. Aí eu parabenizo aqui esse podcast que está crescendo nessa linha, né? Para que a gente, por exemplo, atue, para que a gente formule de fato novos pensamentos, novos gestores, para que a gente tenha esse cuidado de pensar a cidade do futuro. Porque a cidade do futuro, a gente sabe que a gente já está sentindo os impactos de agora, né? Não adianta, a gente não pode mais conceber, falar de mudança climática. Porque aquela coisa é tão distante, a mudança climática. Isso há 20 anos atrás era distante. E a gente está sendo impactado agora. O que a gente está fazendo para os próximos 20 anos, né, Tayana? E dentro da sua fala, eu puxo também para a questão das empresas, né? Hoje, quando a gente fala de investimento social privado, né, a gente fala do S, do ESG aí, fala do social, né? Esse social, muitas vezes, quando tem um investimento social de uma empresa e ele está desconectado de pautas do território, de pautas do município, né, de pautas de políticas públicas. E aí, quando você trouxe justiça climática, meu ouvido ali, né, já pensou logo a importância disso. Porque o que é falar de justiça climática, né? É falar de populações vulneráveis, é falar de indígena, é falar de mulher, né?
falar de territórios que, por exemplo, quando se vai fazer, hoje as grandes empresas estão falando bastante do diagnóstico social, do risco social. E esse diagnóstico de risco social eu tive a chance agora no ano passado de fazer a revisão de um e aplicar novamente. E uma das perguntas que a gente incluiu, até o Rui incluiu, até pela experiência lá que a gente teve com a secretaria também, né, do diagnóstico, que foi colocar a questão se naquele território tinha enchente. Não é uma pergunta comum de estar ali, né? Mas ela está ali porque se tem enchente, se tem tinham outras questões que foram colocadas. Então, é uma empresa, quando analisa o território de sua atuação, observando questões de influência climática também. Quando você traz a questão da mulher, que é uma causa a qual eu sou diretamente envolvida, nos diferentes conselhos que eu estou, a gente tem que olhar para algumas questões, né? A mudança climática, por que ela impacta mais a mulher? Se a gente for falar de alimentação, de sustento, a depender do lugar, e aí se for para a África, por exemplo, mas não precisa nem só ir à África, aqui no Brasil, no interior do país, nas nossas cidades, e interiores, né, do Nordeste, do Norte e de todos os outros estados, a mulher que planta, né? A mulher que bota a lata d'água na cabeça, que existe, né, infelizmente ainda existe muito, essa escassez impacta diretamente na produção, impacta diretamente no pequeno agricultor ali, né, de subsistência. Se a gente falar de doenças, se eu falar do norte, eu já estive, por exemplo, no lugar de maior incidência de malária do país, que é em Porto Velho, em Rondônia. Nesses lugares, há um aumento, né? E em lugares que não tinham também. Então a gente começa a falar de doenças que até então não existiam, mas que quem cuida da família, né? Quem cuida? Quando a gente fala de uma malária, não sei se você sabe, mas a gente fala de pessoas, por exemplo, tinha uma pessoa em uma das entrevistas que eu fiz lá, que tinha 18 anos e estava na 20ª malária. Então as pessoas falavam assim, não, mas qual malária você está falando, né? Um adulto já estava na 50, 60 malária. E eu lá passava, então, repelente do cabelo ao pé. Falei, meu Deus, eu não quero ter a primeira malária. Né? E não tive. Fui 8 vezes naquele estado a trabalho, até pela Fiocruz, e não tive. Mas isso faz parte da realidade das pessoas. E, por fim, tem um ponto, assim, eu poderia falar vários, mas tem um ponto muito importante que a gente dialoga muito hoje no mundo globalizado, que eu entendo que é um refluxo dessa globalização. Não é uma fala do Milton, mas acredito que ele poderia falar isso hoje, né, do refluxo da globalização, é a questão dos movimentos, né? Então, as mulheres que são expulsas, as famílias que são expulsas, mas eu estou fazendo o recorte da mulher. A mulher tem muito mais chance de ser violada, de ter seu direito humano, do seu corpo violado, né? As mulheres são mais estupradas, muitas mulheres negociam seus corpos por um filho para que naquele lugar ele tenha uma legitimidade de vida ali, né? Então as violências são muito grandes. Então todas essas violências do ponto de vista da condição climática que empurra, né? Eu estou falando de movimentos por conta dessa mudança. Aí se a gente for falar de lugares que deixam de existir, de línguas que estão acabando porque as populações estão sendo, né, eximadas na Ásia, enfim, em vários lugares distantes, e é isso. Então, quando pensar, né, quando o plano de ação, o plano de um investimento de uma grande empresa, de uma pequena empresa, de uma média empresa, em questões de justiça climática, de justiça social, ele precisa estar articulado a essa temática, né? A temática que aquele território, que o mundo, que o poder público, quando eu faço um projeto, quando eu invisto um recurso em ações que o município ele está ali também investindo, eu vou ter uma capacidade de escala, uma capacidade de impacto real, e não esse impacto hoje que todo mundo está falando até como um fetiche, né? Porque impacto social virou fetiche, está na boca de todo mundo, mas o verdadeiro impacto ele não é do dia para a noite, é dessa data que a gente não sabe nem qual é, né, a chegada. Então é um pouco disso. É um assunto que eu fico emocionada, então acaba que... eu também, estou ouvindo você falar. A gente está se encaminhando aqui para a conclusão, né? Queria fazer um fechamento aqui e
pedir para vocês uma última palavra, assim, trazer algumas reflexões, né? Eu estou muito feliz com essa conversa, muito rico, né? E eu sempre visualizo, né? Desde quando eu conheci a Tayana também, e esse tema, né? Eu atuei com relacionamento comunitário, né? E teve uma época que eu precisei parar quando eu comecei a me aprofundar, a conhecer a realidade das comunidades do entorno da Baía de Guanabara. Eu precisei parar, precisei sair. Falei, não, eu não tenho condição de lidar com isso agora, porque é muito, muito denso, né? Muito intenso, né? E eu vejo que esse assunto, né? Ele é absolutamente necessário para que não seja apenas um assunto interessante para a gente discutir, né? A gente está falando de discutir a sociedade, né? E a gente está falando de discutir a complexidade disso, né? Complexidade, por exemplo, das favelas, das comunidades da cidade. Como é que você resolve isso? Não é um assunto, não é um assunto simples, né? E quando a gente se depara para esse campo, né, para essa questão climática, né, assim, os sentimentos, né, são múltiplos às vezes, né? A gente às vezes fica um pouco desanimado, mas às vezes a gente precisa encarar e fazer o nosso melhor, né? Disponibilizar nossas capacidades, nossas competências com afinco, né? Que eu vejo que é o que vocês fazem, né? Eles aplicam os conhecimentos de vocês, as competências de vocês, para entregar o melhor, né? Eu acho isso muito interessante. Então eu queria pedir para você, Tânia, em poucas palavras, assim, falar sobre o seu sentimento e a sua intenção de enfrentamento dessas questões. Como é isso para você? Isso não foi combinado, né? Não foi combinado. Agora, isso não foi combinado. Pessoa, Tayana Jung. O sentimento é de esperança. Eu começo falando de esperança, do verbo esperançar, porque ele não tem linha de chegada, ele não tem promessas. Então eu tenho que ter esperança em mim, primeiramente, do ponto de vista de continuar na minha labuta, como você fala a palavra labuta, né? Acreditando na transformação social e no meu papel nessa transformação social. Acreditar que o poder público, apesar da gente ter aí uma distância muitas vezes por vários motivos e vários preconceitos, mas que ele ainda é o meio pelo qual a gente pode ter esperança e deve ter esperança. Ele tem que sentir isso e tem que fazer essa diferença para que essa esperança continue. É a política pública que é capaz de atingir a escala da população, né? A população toda, porque o nosso direito é universal. No Brasil, a democracia, então a esperança da democracia, se existe a democracia climática aqui, né? Mas essa democracia de que a gente possa ter as nossas leis e nossos planos por meio de escuta e por meio, né, de tudo que está sendo construído até aqui. Então esse é o sentimento que eu tenho e que eu quero que seja cada vez mais regado pela água que não vai faltar, porque a gente vai adaptar, a gente vai mitigar, e então é isso que eu espero, né? Que você, no seu lugar de fala, de professor, de educador para as grandes empresas desse país, possa cada vez mais reverberar, que você, no seu lugar de um homem, né, da política pública, possa desenvolver não só o plano, mas a execução desses planos e ampliando cada vez mais, e que eu, nesse meu lugar de mulher, né, que possa falar por mais mulheres, que possa também falar como empresária e fazendo a diferença nas minhas consultorias, que é isso que eu faço há 17 anos e quero continuar fazendo. Maravilha. Luciano. Pedro, não é tarefa fácil, né? Como a Tayana começou Ganhou a trazer. tempo, você. Não é tarefa fácil, mas eu acho que existem boas alternativas colocadas na mesa, sabe? Quando a gente vai aí pelo Brasil afora, né, a gente vê boas soluções sendo executadas. Quando a gente vai para essas reuniões internacionais, a gente percebe que existem, sim, empresas, instituições, setores que querem, de fato, promover uma mudança, né? E já existe, por exemplo, hoje, boas alternativas a esse processo. É óbvio que, por exemplo, quando a gente vai para uma conferência da parte, para uma COP, por exemplo, como foi a 27, a COP 26 foi em Londres, né? Foi na Escócia, foi lá em Edimburgo, mas
A COP27 foi no Egito, a 28 foi em Dubai e a 29 no Azerbaijão, em Baku, agora recentemente. Essas 3 últimas, o petróleo é o lobby que domina. Então seria ingênuo da nossa parte a gente acreditar que as pessoas que estão lá, elas estão dizendo, por exemplo, que é fundamental que a gente reduza a exploração de combustíveis fósseis dentro do quintal dessas pessoas. Então é óbvio, né? Então, assim, é óbvio que a gente vai entender que isso não vai acontecer a curto prazo. Mas a gente tem hoje boas alternativas que mostram que sim, olha, não dá para a gente, por exemplo, pensar num futuro zero petróleo. Mas a gente pode reduzir, por exemplo, a agressão que a exploração e seus derivados fazem. Nessa sala que a gente está aqui, não existe nada nessa sala aqui que não tenha petróleo direto ou indiretamente envolvido. Acho que só a gente pelado, né? Mas que mesmo assim o nosso carbono que é produzido aqui... E certamente temos microplásticos circulando no temos sangue. isso também, Pedro. Então, assim, mas a gente tem na área da energia, como eu falei, né, no começo, boas alternativas. A gente tem, por exemplo, na área da agroindústria, né, boas alternativas. A gente tem boas alternativas na mobilidade urbana. Ou seja, a gente pode pensar numa estratégia de ir de forma gradual, mas se possível acelerada, né, para que a gente faça uma redução dessa quantidade de carbono que é natural na atmosfera, só que a gente está aumentando a quantidade desse carbono. Né? Se não tivesse carbono, a gente não teria efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa, provavelmente a gente não estaria nessa sala aqui hoje. O efeito estufa é um processo natural. Só que a gente está ampliando esse efeito, né, tampão, e acelerando o aquecimento global, que também é um processo natural, só que daí automaticamente com essa aceleração do modus operandi que temos na sociedade contemporânea, acaba gerando esse processo impactante para as nossas vidas. Então, eu vejo uma oportunidade para a COP30 agora. O Brasil pode liderar esse processo através dos países que também são impactados, que também geram muitas emissões de carbono, mas também liderando aí uma proposta dos países em desenvolvimento, dos países mais pobres, para que a gente construa aí um cenário para salvar vidas, que é isso que acho que mais importa hoje e daqui para frente. Maravilha. Eu queria citar aqui, tanto tem duas, o sentido da fala, né? Eu já ouvi, tem uma música, o processo de Benegão, que ele fala do desapego ao resultado, né? Que o desapego ao resultado é importante, que a gente tem que se concentrar naquilo que a gente está fazendo, e que também é uma coisa que o Satish Kumar, né, o fundador da Schumacher College, também fala muito sobre isso. Tem um filme dele novo, Amor Radical, né, um filme sobre ele, e ele fala muito sobre isso, sobre o desapego ao resultado, né, porque a gente realmente não tem controle, a gente não sabe, né, que resultado nós vamos conseguir produzir em escala global. Mas eu, com certeza, me inspiro muito, assim, vejo como razão da prática, da busca, os contextos que a gente cria para viver, né? Porque aqui nós estamos conversando em busca, uma conversa muito rica, né? Muito produtiva, e eu preciso desses contextos para viver. Então eu acredito muito nisso, de promover isso e mostrar para as pessoas que é preciso nós termos contextos de vida que sejam críveis, né? Viáveis, porque se você vive num... Eu não sei o resultado, mas quem não conversa sobre coisas importantes também não sabe. Só que se eu procuro, né, buscar, se eu procuro alternativas, eu estou num contexto mais saudável, mais agradável e muito mais significativo. Muito obrigado. É isso. Tá bom? E vai alimentar a esperança. Parabéns. Obrigado. Vou fazer assim. Maravilha. Isso aí, gente. Vamos lá que dá tempo. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.